meu nome é Giovana Guiar, estudante de odonto, e eu também estou na TV Relacionamento. Bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Lucy Santos Talks. E agora eu recebo aqui uma convidada muito especial, uma amiga querida, que temos algumas parcerias juntas, Ângela Passadori, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelene, pela oportunidade de estar aqui com você. Que pergunta que você quer fazer? Temos um grupo no WhatsApp que se chama Perguntas Abrem Portas. Por isso que eu brinquei com a Ângela aqui, que pergunta que ela quer abrir a porta agora. Porque é sensacional falar de pergunta. E o tema que a gente traz hoje tem muita conexão com a pergunta. Mas antes, eu quero que a Ângela fale quem é ela na fila do pão. Quem é você? Bem, eu sou apaixonada por perguntas. Sou uma profissional da área de desenvolvimento humano. Trabalho com treinamento, com palestras, com consultoria. Tenho algumas parcerias com esta mulher incrível, que é a Marcelene Santos. Desenvolvemos bastante projetos voltados para perguntas, porque hoje em dia o bacana da vida é que nós não precisamos mais ter todas as respostas, não é mesmo, Marcelene? Temos que ter boas perguntas. Isso sim. Porque as perguntas abrem portas. Abrem portas. E também fecham, né? Fecham também. Se a gente não tomar cuidado. Além do que, as perguntas, elas nos ajudam a tomar boas decisões, a trazer bons insights. É a temática desse livro que a Ângela coordenou brilhantemente, que é sobre Action Learning. Eu não sei se você já ouviu falar desse poderoso instrumento que é o Action Learning, mas daqui a pouco, se você não sabe, vai ficar sabendo. Ela vai nos contar quase tudo. Ângela, o que é Action Learning? Action Learning é um método, é uma ferramenta de aprendizagem e solução de problemas em grupo. Essa é a base do Action Learning. Resolver problemas enquanto aprendemos por meio da inteligência coletiva. E junto disso, desenvolvemos diversas habilidades, o pensamento crítico, a empatia, a escuta e esse olhar genuíno para o outro e para nós mesmos. Então tem muitos benefícios ao se vivenciar o processo de Action Learning, mas basicamente é aprender enquanto trabalhamos juntos resolvendo um problema. Eu posso dar o meu testemunho, eu participo de algumas sessões com a Ângela e é incrível, porque você tem ali uma pessoa que traz uma questão e tem várias pessoas que vai ajudar a resolver não, ou trazer insights. Às vezes até resolve, mas isso quem vai contar para nós é a Ângela. Como é que funciona o Action Learning? São grupos de 4 a 8 pessoas. Quando temos mais pessoas envolvidas, essas pessoas ficam como observadoras. E como observadoras, as pessoas têm um papel tão importante no processo da comunicação como quem está como participante ativo. Essa pessoa traz o problema, uma das pessoas traz o problema, e quando é um problema, quando é uma empresa, quando é uma equipe, também pode ser um desafio do time. Mas vai ter uma pessoa que é o representante do problema. O problema é uma palavra que a gente não gosta muito de falar. É que no Action Learning faz parte. Por isso que o livro nosso é do problema à solução, por mais que a gente não goste de usar muito essa palavra. Mas no método é a palavra que foi definida como a palavra do método. E a partir de alguns insights, a partir de algumas etapas que acontecem durante a sessão, que ela é bem estruturada, apesar de simples, ela tem uma estrutura, e nós vamos fazendo perguntas. Isso estimula a pessoa que traz o problema a ter novos insights. Mas o bacana do método, e assim, a gente costuma dizer que a magia do método é que não é só a pessoa que traz o problema que sai beneficiada. Não mesmo. Todas as pessoas levam insights para a vida. E a partir daquele momento, durante o processo, desenvolvem e exercitam habilidades. Você lembra de alguma habilidade que você exercitou durante uma sessão comigo? Eu me lembro que eu quis fazer a pergunta
Era pergunta aberta. Uma das habilidades era essa, de fazer perguntas que trouxesse a pessoa à reflexão e ela teria que explicar exatamente o que eu estava perguntando. Então você queria até falar um pouquinho disso agora, né? Dessas habilidades. Qual é a diferença de cada pergunta, Ângela? Bom, Silene, as habilidades que nós exercitamos no Action Learning, elas são habilidades que são úteis não apenas para a nossa sessão. Elas são para a vida. Para a vida. Em quaisquer reuniões, encontros, bate-papos, formais ou informais, nós utilizamos essas habilidades. E o bacana é que no Action Learning nós trazemos de uma forma evidente como a pessoa está exercitando essa habilidade. Para que depois, não só nas sessões, porque o interessante é que a pessoa exercite mais e participe de sessões, mas que ela leve isso de uma forma consciente para a vida. Tomar consciência. Isso, para usar essas habilidades para enriquecer as suas conversas, ter diálogos mais inclusivos, mais genuínos, mais fortalecedores, para demonstrar interesse pelo outro e pelo assunto. Então, só que eu trouxe as habilidades, mas falando de pergunta, a gente exercita a pergunta objetiva, a pergunta fechada, a pergunta aberta, a pergunta corajosa, a pergunta poderosa, a pergunta escalonada. E todas essas perguntas, elas têm um objetivo numa conversa. E o bacana e o interessante disso, e o enriquecedor disso no processo de comunicação, é que a gente comece a utilizar essas habilidades de forma consciente. Legal. Assim como a escuta ativa. Fundamental. A escuta profunda. Porque ouvir, eu posso escutar, eu posso ouvir um monte de barulho. Eu estou escutando, ouvindo barulhos aqui no entorno. Mas a escuta, nós estamos aqui nessa conversa, então eu estou te escutando e você me escutando. Nós estamos em sintonia. Isso Agora, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, lógico que faz. E tem uma pergunta específica que eu quero falar do seu desafio enquanto coach de um grupo de Action Learning. Quando a pessoa faz uma pergunta fechada, qual é a resposta que tem que vir? Fechado. Fechada. Muito bem. E o que as pessoas fazem quando está lá na sessão no primeiro momento? Respondem de forma aberta. E o que é uma pergunta fechada? É aquela pergunta, ou sim ou não, quantos anos você tem? Não dá para inventar, tem uma resposta única. É uma resposta única, não dá para ficar elocubrando. Se eu pergunto para a Ângela, que cor é essa blusa que você está usando? Ela vai falar a cor, ela não adianta falar, isso aqui é um algodão que vem não sei de onde. Não foi isso que eu perguntei. Nossa, eu comprei em tal lugar. É que quando as pessoas vão responder, é muito comum que as pessoas respondam uma pergunta fechada de forma aberta. Exato. E uma outra coisa interessante sobre as perguntas é que às vezes eu tenho perguntas que podem ser fundamentais para a resolução de um problema, mas muitas vezes na ansiedade de fazer perguntas, não só no Action Learning, mas nas reuniões, em algumas situações de vida ou de trabalho, muitas vezes as pessoas fazem 2 ou 3 perguntas numa única só. Sim, é verdade. Confunde tanto que a gente não sabe dar resposta. Isso. Eu falei, qual é o foco? E às vezes a pessoa perde a oportunidade de escutar mais sobre o tema, porque a pessoa que está respondendo responde uma coisa só. Exatamente. É tão incrível. Eu vejo o desafio da Ângela, que eu estou provocando ela aqui mesmo, porque nós, quando estamos ali naquele grupo, a gente tem uma ansiedade de ajudar o outro a resolver o problema dele, que na verdade não é só resolver o problema dele, é o nosso também, como a Ângela bem disse. Quem participa de uma sessão de Action Learning tem um aprendizado tremendo. E são coisas que aplicamos para nós, aquilo que a gente aprende lá. Eu quero que você conta um pouco aqui do livro. O que a pessoa comprando esse livro, o que ela vai aprender? Bem, esse livro foi um sonho. Então, um sonho meu que virou um sonho compartilhado. E foi uma honra organizar esse livro, coordenar esse livro. Eu recebi um chamado para coordenar um livro no fim de 2024 e falei, tem que ser sobre Action Learning.
porque tem muitas histórias, tem muitas experiências, tem muitos aprendizados em torno deste tema. Então, este livro foi escrito por diversos especialistas no método e cada um trouxe uma visão. Trouxemos aqui o poder do silêncio no Action Learning. Tenho aqui a conexão do Action Learning com a comunicação não violenta, com a empatia. Tem o poder o olhar sistêmico do Action Learning. Tem o Action Learning aplicado nas organizações, na liderança feminina. Então, ele é utilizado também como um método que aporta e dá um suporte para um projeto de networking. Então, as aplicações são as mais diversas. Tem vários capítulos muito importantes. E um deles traz o olhar de uma especialista em Action Learning que está fora no Brasil e ela trabalha com diversas culturas. Então, o Action Learning é aplicado em um time multicultural. Então, são diversos temas. E o que as pessoas aprendem? Então, pensando nas lideranças das organizações, elas começam a observar como o Action Learning pode aproximar as pessoas, pode de alguma maneira fortalecer os trabalhos e o desenvolvimento das lideranças e dos times de trabalho dentro das organizações. Então, ele não é um livro exclusivo ou direcionado para profissionais de Action Learning. Ele é escrito por profissionais de Action Learning e para pessoas, não só nas organizações, mas nas famílias, nas comunidades, porque esse é um método que a gente costuma dizer que ele conversa com tudo e não briga com nada. Não briga com nada. Além do que, traz tantos insights para a gente e que eu adoraria ficar estendendo essa conversa aqui com a Ângela, falar de cada capítulo desse livro, mas o nosso tempo já se esgotou. O nosso técnico não dá folga. Não, né? Não. Então eu quero que você deixe aqui uma mensagem para a audiência, o quão importante é ela tomar conhecimento do que é o Action Learning, como que isso vai beneficiar a vida dela. E deixe os seus contatos, por favor. Obrigada. Bem, então eu vou, nesse tempo, para falar deixar uma mensagem, quero trazer uma frase do Rick Evans, que é o criador do Action Learning, que começou lá em 1940. Não há aprendizagem sem ação e não há ação sem aprendizagem. Uau, fantástico. Se eu digo que eu aprendi algo, eu preciso mudar algo em mim. E nós temos a oportunidade agora em novembro, dia 7 e 8, teremos a Conferência Internacional em Action Learning, que vai ser aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, vai ser uma oportunidade incrível de ter palestrantes, painelistas que são coautores do livro, tem palestrantes nacionais e internacionais conectando o Action Learning com a saúde social, que está sendo um tema tão importante dentro das organizações. Os meus contatos, Ângela Passadori é o meu LinkedIn, Passadori Ângela é o meu Instagram, e o meu telefone, meu celular é o 11 94567 6197. Lucilene, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que te agradeço por disponibilizar esse tempo aqui e trazer tanta informação importante, Ângela. Muito obrigada. Sou Lucilene Santos, do Noci Santos Talks. Falei com Ângela Passadori sobre Action Learning, porque esse programa são conversas que transformam. Curta, comentem e compartilhem a TV Relacionamento. Sigam-nos nas redes sociais. Estou lá no LinkedIn, no Instagram, sempre Nocilene Santos. Esse nome incomum que você vai lembrar para sempre. Um forte abraço e até a próxima.